Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conosco, conectados à nossa plataforma. Hoje, a NSF lança o 9º webinar da série para a América Latina. E agradeço a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar. Aproveito estes momentos iniciais para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita de sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. E também peço a gentileza para que não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação ao final do webinar. E para aqueles que ingressam no programa de webinars da NSF pela primeira vez, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência, é uma organização global de saúde pública, sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. Através de nossos serviços, standards, análises, e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que consumimos. E para isso, apresento a todos o nosso palestrante de hoje, Marcos Bensoussan. Hoje falamos sobre a introdução à nova norma ABNT-NBR 16.824, Legionela. Marcos Dávila Bensoussan é engenheiro químico, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor do livro Plano de Segurança da Água na Visão de Especialistas, em vasta experiência, tendo atuado em diversas empresas como CETESB e Nalco. Atualmente é diretor da Divisão de Águas para a América da NSF International. É também membro do Conselho Green Build Council, no Brasil, e membro do Comitê da BNT sobre o tema Legionela. Bem-vindo, Marcos, e vamos começar a falar sobre esse marco tão importante para a nossa indústria. Obrigado, Priscila, obrigado a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria já de começar dando um overview bem rápido sobre a nossa divisão de águas da NSF, nossa divisão global, onde nós trabalhamos com certificações e standards sempre relacionados com as questões relativas à água e saúde das pessoas. Então, a NSF tem uma gama bastante grande de standards e certificações para tubulações de vários tipos, sistemas de filtração, uma série de certificações na área de tratamento de efluentes e reuso da água, a parte também de segurança da água recreacional, desculpe, e também nós certificamos, baseados nas normas da NSF 60 para produtos químicos, 61 para materiais e equipamentos que tenham contato com água, né, de consumo humano, e também aqui no Brasil, a gente também realiza os testes relativos à BNT-NBR 15784, além do nosso grupo de consultoria, que está dedicado exclusivamente à parte de confecção do plano de segurança da água para edificações e indústrias e também a parte de avaliação de risco da bactéria Legionela, que, na verdade, é o tema de hoje também. Muito bem. No dia de hoje, nós vamos falar o nosso conteúdo, vamos falar um resumo do que é realmente a Legionela, né? Para que as pessoas que ainda não conhecem ou aquelas ainda que têm algumas dúvidas possam ter realmente um conhecimento maior sobre a bactéria e falar também um pouco sobre as questões das enfermidades. Vamos falar, que é bem interessante, os antecedentes que nós tivemos antes da realização e a publicação da norma atual. É muito importante que todos conheçam como que ela foi desenvolvida, né? Vamos falar e
dar um resumo sobre as informações técnicas da própria norma, para que todos tenham uma visão geral sobre o que a norma está se tratando, e também como os edifícios, e deixando bem claro que aqui, quando a gente fala de edifícios, nós estamos falando de todos os tipos de edifícios, não um específico, mas todo tipo de edifício, como também todo tipo de indústrias que podem garantir essa conformidade do cumprimento da norma da ABNT. E depois estaremos aqui abertos para perguntas e respostas. Ok? Bom, começando que, logicamente, que atualmente, no momento dessa pandemia que nós estamos, todo mundo sabe que a quantidade de riscos que o ambiente traz. E nesse momento que todo mundo está muito preocupado com a pandemia do Covid, eu também queria fazer uma relação de que o nosso ambiente tem muitos riscos e principalmente do que nós vamos falar hoje. Nós vamos focar a nossa conversa sobre a legionela e também vamos relacionar um pouquinho com o Covid, mas vamos entender melhor que risco é esse que nós temos através de uma bactéria chamada legionela que está no nosso ambiente. Ok? Legionela é uma bactéria. Bom, como é que começou tudo? Tudo começou em 1976, na Filadélfia, na Pensilvânia, quando estava havendo a comemoração dos 200 anos da independência americana. Havia uma festa muito grande na Filadélfia, inclusive com a participação dos legionários, que eram os combatentes da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia, que estavam participando desse evento, né? Muitos deles ficaram hospedados nesse hotel que tem a fotografia do lado direito, que era um hotel na época. Muitos ficaram hospedados, outros entraram para participar de eventos e pessoas também circularam pelas ruas laterais. E o que aconteceu? Quando terminou esse evento, que foi enorme na Filadélfia, passado de 3 a 4 dias, começaram a haver problemas com alguns dos participantes, ou seja, alguns participantes chegaram a ir a óbito e outros foram internados em hospitais com problemas respiratórios. Naquela época, se pensava que era algum tipo de um ataque terrorista, ou um ataque, ou alguma contaminação, porque os heróis americanos estavam sofrendo de uma enfermidade gravíssima respiratória. Passado um ano de muitos estudos e muito trabalho, foi aí que se descobriu que, na verdade, o que estava causando esse problema para as pessoas era uma bactéria que estava presente no corpo da água, ou seja, estava na água, e na questão específica desse caso, a água que estava na torre de refrigeração do sistema de ar-condicionado, que acabou contaminando as pessoas que estavam circulando em volta do hotel, participaram de eventos dentro do hotel e também os hóspedes. E foi daí que se descobriu. E se deu o nome de legionela em homenagem aos legionários que vieram a falecer e ficaram doentes durante esse episódio, que foi realmente bastante importante. E aqui uma curiosidade, inclusive eu agradeço ao Leonardo Kozak por ter cedido esta foto. Esta foto é bem interessante. É do Museu da Legionela no CDC em Atlanta, onde vocês veem nesse frasco uma amostra de água da torre de refrigeração. Os entendidos saberão até, inclusive, qual era o tipo de tratamento químico da água. Os mapas, os desenhos, diagramas da região onde ocorreu o problema, onde o pessoal do CDC teve que fazer análises e buscar qual era realmente a fonte de contaminação. Então, fica como uma foto recordatória do assunto. Então, temos, inclusive, esse museu lá no CDC em Atlanta. Bom, onde vive a legionela? A legionela vive na água, pessoal. Ela vive totalmente em qualquer tipo de água, é o seu habitat natural, ela se sente super bem na água. E também, recentemente, nós descobrimos a legionela na terra, principalmente nessa terra onde se trabalha para fazer jardinagem, ou para se fazer questões mais
não a parte agrícola, mas mais coisas caseiras, mais coisas internas, né? E, então, nós temos claramente que a legionela está dentro, faz parte da área, vive dentro do recurso natural água e também agora na terra, que inclusive tem um nome de legionela chamada legionela Long Beach. Ok? Espero que fique claro que a legionela vive na água e agora, recentemente, faz uns 10 anos, 12 anos, também descobrimos que ela também vive na terra. Muito bem. Qual é a enfermidade que a legionela traz para as pessoas? É mais conhecido como o mal dos legionários, tá? Essa é a enfermidade maior que pode trazer. Lembrando sempre que é uma enfermidade exclusivamente respiratória, ou seja, o ataque ao sistema respiratório trazendo problemas graves. Lembrando que existe mais de 50 espécies de legionela, ela sempre está vinculada a sistemas de água, e as enfermidades são duas. A primeira é a febre Pontiac, que é uma febre, tipo um resfriado muito forte, que as pessoas muitas vezes têm, mas nunca identificam como provocado pela legionela. Uma curiosidade também, ela chama febre Pontiac, porque ela foi descoberta na cidade de Pontiac, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ou seja, não é um nome aleatório, é um nome em homenagem à cidade onde houve o primeiro foco da febre, inclusive anterior a 1976. E depois nós temos também a questão da pneumonia. Esta é bem mais grave e que pode trazer a óbito, e normalmente de 10% a 15%, dependendo da situação do paciente. Um ponto importante, que até agora ainda não foi comprovado, que a legionelose não tem transmissão de pessoa para pessoa. Existe um estudo sobre isso, com um grupo de pesquisadores de Portugal, onde houve um caso muito grave alguns anos atrás, mas ainda não existe nenhum tipo de comprovação. E nós estimamos, né, que no Brasil, em função do número de pessoas que se internavam através do SUS com problemas respiratórios, com pneumonia e que chegavam a óbito, nós chegamos a um número de aproximadamente de 3 a 6 mil pessoas que vão a óbito por ano pela legionela. Okay? Bom, quais são as pessoas mais afetadas? São pessoas acima de 40 anos, 75% são homens, pessoas que têm problema respiratório, qualquer um, pode ser desde qualquer tipo de problema respiratório, não precisa ser nada muito grave. Lógico, as pessoas que fumam, pessoas que são alcoólicas não, têm problema de alcoolismo, e qualquer tipo de problema imunológico, que passam a ser pessoas mais afetadas pelo ataque da legionela, lembrando que ela é uma bactéria. Existe uma questão também que é importante, que casos de pessoas jovens com qualquer enfermidade também passam a ser pessoas de risco. Existe um estudo agora que pessoas que já adquiriram e sobreviveram ao Covid-19 podem fazer parte do grupo de risco. Por quê? Porque o Covid-19 tem trazido para as pessoas que tiveram essa enfermidade um pouco mais grave, sequelas no pulmão, e isso torna as pessoas um pouco mais susceptíveis. Uma notícia boa, logicamente, é que existe tratamento médico e análises clínicas, ou seja, uma pessoa pode ser identificada se está contaminada com legionela, com uma análise bem simples, é uma análise de urina, não demora mais que 10 minutos para identificar se a pessoa está contaminada com legionela ou não. E existem já alguns antibióticos que, se aplicados ou utilizados pela área médica corretamente, as pessoas têm mais chance de sobrevivência e mais chance de sair desse problema tão grave que é a enfermidade do mal do legionário. Okay? Bom, aonde que a legionela se amplifica nos sistemas de água? Primeira coisa, que é importante que todos saibam, a legionela adora tubulação, ou seja, o habitat dela é na água, mas quando ela entra, a água entra em sistemas hidráulicos, né? Tubulações, sistemas de reservação,
tanques, equipamentos, ou seja, quando entra na parte como nós estamos acostumados, ela passa a ter uma amplificação muito grande. Então, ela gosta de tubulações, adora processos corrosivos, adora também problemas de deposição e incrustação nas tubulações, ela adora contaminação cruzada, adora outros tipos de bactérias, porque a legionela, inclusive, vive dentro da ameba, ou seja, ela se protege dentro da ameba, adora sistemas que tenham biofilme. Lógico, a foto que nós estamos mostrando aqui é um pouco exagerado, mas tem biofilmes que são imperceptíveis, principalmente no chuveiro das nossas casas, que as pessoas normalmente não têm muita atenção. Sistemas de água, que a água esteja parada por mais de 72 horas, não precisa ser nessa cor como está na foto, mas principalmente agora, né, nos escritórios, hotéis e outras instituições que tiveram suas instalações paradas por algumas semanas ou meses, né, por questão do Covid-19. Então, todo o sistema de água pode estar com baixo fluxo, o que, sem dúvida, pode estar acarretando um crescimento astronômico de legionela, e o que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E também ela se amplifica, muito importante esse item, que é a questão de temperatura. A partir de 20 graus ela já começa a se manifestar, a faixa ideal é de 35 a 46 graus, e acima só de 50 graus, dependendo do processo, a gente começa a controlá-la melhor, né? Na questão de produtos químicos e outras atividades, depende muito do que está sendo utilizado. Lembrando que, até agora, realmente, aquilo que mata a legionela é a temperatura acima de 70 graus constante, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bom, como que ela se dissemina, né? A disseminação da legionela no ambiente, né? Por isso que a gente falou na primeiro slide do ambiente, né? A parte ambiental. Ela precisa, como a gente falou, a legionela vive na água, que é a maior parte da contaminação das pessoas. Nós precisamos que tenha a formação de spray ou aerosol. Essas microgotículas que vocês estão vendo nessas fotos, exatamente elas vão ser distribuídas dentro do ambiente e a pessoa pode vir a respirar uma dessas gotículas contaminadas e ficar contaminado com a legionela. Precisa de água, ok? Para deixar bem claro a todos. Alguns lugares onde essa legionela pode ser disseminada são essas piscinas com borbulhamento, jacuzzi, spas, chuveiros, sistemas de limpeza com máquinas que formam spray aerosol, ventiladores que têm a água em spray, sistemas de irrigação, torres de refrigeração, pode ser uma máquina de uma cadeira de um dentista com aquele motorzinho que forma spray aerosol e que está diretamente ligado ao nosso sistema respiratório, né? Bom, dá para se fazer análise de legionela na água? Sim, dá. Existem alguns métodos. O método mais importante é o método ISO. Existem alguns métodos que são Deep Slides, PCR e outros. E na questão da norma que vocês vão ver, o laboratório para fazer análise de legionela na água tem que ter o credenciamento pelo Inmetro e também fazer parte do programa Elite do CDC americano. Por quê? Por que essa exigência? Porque a análise de legionela não é fácil de ser feita. Ela é muito complicada e não é qualquer laboratório que tem capacidade e capabilidade de fazer a análise de legionela corretamente. Uma análise de legionela mal feita pode levar a problemas gravíssimos de contaminação. Lembrando também que a Covisa, aqui de São Paulo, colocou no seu manual de saúde do viajante o problema já da legionelose. Então, é importante saber que os viajantes estão recebendo informação da Covisa do problema da infecção da legionela nas pessoas. Alguns casos, rapidamente, importantíssimos, que foram a mudança de paradigma sobre se a legionela é complicada ou não. Bom, no Brasil, todo mundo fala do Sérgio Mota, e, na verdade, ele morreu de legionelose, é verdade. O que tem de discussão é se ele morreu por causa do ar-condicionado, ou o que foi,
mas, na verdade, ele já tinha problemas, ele era do grupo de risco, se contaminou com a legionela, e a legionela foi um dos problemas que levou a óbito. Temos o caso de Barrow, na Inglaterra, que é muito famoso, o caso do Vila Franca de Xira, em Portugal, o Hospital de São Francisco Xavier, em Portugal, um caso famoso do fechamento da refinaria da Exxon, que inclusive contaminou pessoas a 10 quilômetros de distância, o problema de Nova York, a questão interessante do caso que aconteceu em Dallas, no hangar da American Airlines, um sistema de lavagem de aviões, ou seja, todos esses casos tiveram a formação de spray aerosol, como também na Carolina do Norte, agora recentemente, que era uma jacuzzi enorme, com muitas pessoas usando a mesma jacuzzi e que contaminou uma porção de gente, né? E o último, em hotéis, em plantas de indústria automobilística, na própria Disney da Califórnia, numa exposição de flores na Holanda, também na cidade de Flint, ou seja, casos de legionela são enormes, são quantidades bastante importantes ao redor do mundo, né? Só para ilustrar a vocês que existe caso de legionela em todo tipo de indústria, todo tipo de edificação, até exposição de flores, jacuzzi, ou seja, a legionela, onde tem água e onde tem formação de spray aerosol, passa a ser um grande risco. Ok? Bom, um comparativo bem rápido para que todos possam se entender, a questão do Covid-19 e a legionela. Esse quadro a gente apresentou no comecinho de abril, numa primeiro webinar que a gente fez, e basicamente a diferença é que o Covid é um vírus, que todo mundo já sabe, e que a legionela é uma bactéria. A mortalidade do Covid a nível mundial, deixar bem claro, é de 1 a 3%, da legionela já é 10%. Os fatores de risco, sintomas, tempo e casos são exatamente os mesmos. Inclusive, já tem casos na Europa, na Ásia, em alguns países, que está havendo confusão entre se descobrir se realmente era o Covid ou se não era a questão da legionela, por questões de similaridade de efeitos e complicações. Tá? Então, esse é um exemplo. E também deixar claro para vocês, todos vocês que estão reiniciando as atividades, muito cuidado com seus sistemas de água, porque a próxima grande questão é como manter o sistema de água adequado para início de operações, tendo em vista os problemas de água estancada, água parada e a questão da legionela. A nível mundial, inclusive no nosso site da NSF Brasil, nós temos um artigo explicando em detalhes como proceder nesse caso, e peço a todos que tomem muito cuidado com os reinícios e não deixem de tomar cuidado com seus sistemas de água. Okay? Muito bem. Agora vamos entrar diretamente na norma, falamos um pouco o que era a legionela, todo mundo agora tem um pouco mais de noção. Legionela, água, spray, aerosol, isso são coisas fundamentais. Quem são as pessoas mais susceptíveis, né? Uma partícula de água pode ser lançada no ambiente a uma distância muito grande, através de fontes decorativas ou de torres de refrigeração, podem chegar 1 quilômetro, 5 quilômetros, até 10 quilômetros, onde uma pessoa pode ser contaminada a partir de um ponto crítico. Então, agora, queria só contar rapidamente como que nasceu essa norma, porque é importante que o mercado saiba que essa norma teve um trabalho enorme de pessoas, de muita gente envolvida para que ela pudesse chegar aonde chegou. Okay? Bom, tudo começou em 2014, quando começou a se rever os sistemas prediais de água fria e quente, a norma da ABNT. E nesse período, em 2014, se produziu um anexo chamado Anexo F, que falava sobre prevenção de patogenias em sistemas prediais de água fria e quente. Bom, quando se falou nisso, começou a se perceber, e a gente começou a ajudar o pessoal a perceber, de que a legionela era muito mais complicado do que simplesmente ter um anexo numa norma. E foi aí que tudo começou. E aí o que aconteceu?
o nosso grande amigo engenheiro Alberto Fossa, que é realmente a pessoa que ajudou a fazer com que tudo isso acontecesse, ele nos ajudou realmente a comprovar e a trabalhar junto à BNT de que haveria necessidade de ter um grupo de trabalho para estudar melhor esse assunto. E esse grupo foi formado no dia 5 de novembro de 2014. Né? E aí se formou um grupo técnico para estudos sobre a legionela no Brasil. E aí começou a se fazer uma série de trabalhos, se trabalhamos bastante, e aí em 2016, no dia 13 de dezembro de 2016, a ABNT monta realmente uma comissão de estudos para instalar um grupo de trabalho para a criação de uma norma técnica brasileira. Você viu que começou em 2014, 2 anos de muito trabalho, e aí a coisa foi andando. Se foi formado o grupo oficial da BNT CB002, que é da área de construção, e aí o nome do projeto é CE 002146005, e aí começou, essa é a parte oficial da BNT. Né? Quem participou do comitê da BNT? Foram mais de 80 pessoas que estiveram envolvidas nessas reuniões. Pessoal da Brava, Abristal, Asfama, Covisa, muitos representantes da indústria hoteleira, de hospitais, dos hospitais do Brasil, centros de diagnóstico, empresas de tratamento de água, o Green Building do Brasil, universidade, o Secov, o Sinduscom, Prefeitura de São Paulo, vereador, empresa de engenharia e consultoria, muitas indústrias de alimento, farmacêutica, as empresas de facilities e laboratórios que realizam análise tanto de água, normalmente, como também de legionela. Ou seja, o grupo foi bastante eclético e bastante importante no comitê da ABNT. Aqui algumas fotos rapidinho sobre o grupo trabalhando. E aí, em dezembro do ano passado, começou a consulta pública. No dia, ela teve o transcorrer do tempo necessário. E no dia 28 de abril, teve a última reunião para consolidar todas as opiniões e sugestões da consulta pública, e a partir do dia 28 de abril, o ABNT começou a trabalhar, e realmente no dia 2 de junho de 2020 foi publicada finalmente a norma brasileira ABNT NBR 16824, okay? Que já está, obviamente, disponível para compra dos interessados. Muito bem, agora vamos fazer um resumo sobre a norma, que é a parte bastante importante do nosso webinar. Bom, nós temos aqui um sumário da norma, né, que é todo onde ela está subdividida. É importante que as pessoas entendam de que ela tem uma subdivisão bastante importante, onde tem escopo, referências, termos, o que é análise de perigo e pontos críticos de controle, responsabilidades, e tudo está muito bem equacionado, bem dividido, para que as pessoas possam ter acesso e possam ter todas as informações necessárias para o cumprimento desta importante norma brasileira. Lembrando que o Brasil agora faz parte de um grupo bastante seleto a nível mundial que tenha uma norma falando sobre o problema da legionela, né? O que nos traz muito orgulho de ter participado desse grande empreendimento técnico para o Brasil, né? Bom, essa norma especifica, né, os métodos para gerenciamento de risco e práticas para a prevenção de legionelose associados aos sistemas prediais coletivos de água, de edificações, indústrias, a parte comercial, de qualquer tipo de serviço, públicos e residenciais. Okay? Então, essa norma é bem abrangente. Essa norma é aplicável desde a hora que se incorpora algum tipo de construção, de uma edificação ou de uma indústria, ao projeto, à própria construção dos sistemas,
da instalação, do gerenciamento, da operação e a manutenção. Quando se fala aqui de edificações, também está falando na área industrial também, ou seja, é bastante abrangente. Tá ok? Bom, os documentos básicos que a ABNT coloca, né? Por exemplo, dentro da norma existem várias outras normas referenciadas na nossa norma. Por exemplo, a 10.818, qualidade de água de piscina, a 15.784, que é para a área de produtos químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano, né? Lembrando que nenhum produto químico que tenha contato com água de consumo humano pode ser vendido ou pode ser comercializado se não atender a ABNT NBR 15784, que inclusive consta da Consolidação 5 do Ministério da Saúde como requisito importantíssimo para evitar problemas à saúde das pessoas, né? E também a questão dos requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio que vão realizar as análises de legionela na água. Okay? Muito bem. Então, depois a gente tem o item 3, que é termos e definições, e a parte 4, que é uma das onde começa realmente a explicação da norma. O conceito da norma está baseado na avaliação de risco da legionela, ou seja, ela é a base da norma. Uma avaliação de risco da legionela é a base da norma. Tá? Quando a gente fala em avaliar os riscos que aquele sistema hidráulico, o sistema dentro de uma edificação, de uma indústria, gera para trazer problemas de contaminação de legionela às pessoas. O processo utilizado na avaliação de risco e a sua implementação junto a um edifício, a uma indústria, é o APPCC ou HACCP, que, na verdade, é o processo. Lembrando que o APPCC, o mais famoso HACCP, é altamente utilizado em muitos tipos de indústrias, é altamente conhecido, e a gente, então, se preocupou muito de que o processo fosse de fácil entendimento e também de fácil que as pessoas pudessem se instruir e conhecer de como é feito o processo. Ou seja, nenhum processo que não exista treinamento, não existe capacitação. Então, a base é a análise de perigos e pontos críticos de controle, que é o sistema. Existe o tema de responsabilidade, a norma diz que o levantamento de risco na edificação, lembrando que edificação e indústria também, a parte, quando se fala de edificação também está se falando de indústria, deve ser realizado por pessoa ou entidade responsável ou responsáveis. Ou seja, não se deve ser feita uma avaliação de risco por qualquer pessoa que não esteja credenciada, né? E existe a sugestão de que a periodicidade para esse levantamento de risco, ou seja, a avaliação de risco, seja feita a cada 2 anos, tá? Para todos os tipos de edificações e indústrias. Sendo que existe um item bastante importante de que existe a questão da revisão e também na indústria, na área de saúde, existem cuidados especiais que no item 6 a gente vai falar. Se as características da edificação forem alteradas durante o período de 2 anos, a edificação deve ser submetida a medidas preventivas de um novo levantamento de risco. Então, a gente trabalha bastante para que não haja nenhuma falta, nenhuma desconsideração sobre os riscos que vão sendo surgidos dentro de uma edificação ou dentro de uma indústria. Ok? Bom, no item 4.2, a gente explica quem é que tem que cumprir com a norma, ou seja, se dentro da sua edificação ou dentro da sua indústria tem sistema de água fria e água quente, se tem um sistema de água para irrigação, ou se tem um sistema de água para recreação, como piscina, spa, se tem água para uso decorativo, como fontes, chafariz, se tem alguns itens ligados à formação de spray aerosol, deve cumprir com a norma e deve ser feita a avaliação de risco. Então, todos os sistemas que produzem spray aerosol fazem parte
da caracterização do risco. Não importa se é só água de consumo humano, água potável ou não potável. Lembrando que os sistemas de água não potável inclui-se água de reuso, sistemas de resfriamento, como torres de refrigeração. E também outros sistemas que gerem aerosol, como lavador de ar, umidificadores, nebulizador, lava-jato e etc. E qualquer sistema que tenha residual de cloro menor que 0,2 partes por milhão também tem que ser avaliado. Sistemas de água para uso em serviço de saúde requer cuidados especiais. Okay? Então, se você tem na sua edificação, na sua indústria, qualquer um desses sistemas que produz spray aerosol, esses sistemas têm que ser avaliados. Não pode deixar nenhum de fora. Todos devem ser avaliados pela avaliação de risco. Então, o levantamento de risco da edificação deve determinar se há sistemas que possuem torre de resfriamento ou condensador evaporativo, independente do tamanho ou frequência de uso. Se tiver uma torre de refrigeração ou de resfriamento ou um condensador evaporativo, também esse sistema tem que ser caracterizado como de risco e deve fazer parte da avaliação de risco. Ok? Então, todo sistema de água que tem dentro da edificação da indústria tem que ser avaliado e ser caracterizado o seu risco. Aí no item 5, a gente explica bastante o que é o programa do APPCC ou HACCP e o que é esse processo. Lembrando que esse é o processo, tá? Bom, primeiro, para o processo funcionar, deve ter tido a condução da avaliação de risco por um avaliador de risco especialista que conheça do processo. Esse avaliador de risco, dentro da sua avaliação de risco, tem que determinar quais são os pontos críticos que devem passar por algum controle. Tem que estabelecer os limites críticos para cada ponto crítico que foi observado. Tem que ter um estabelecimento de um sistema para monitorar os controles dos pontos críticos para evitar que haja qualquer tipo de descontrole do sistema. Nesse relatório, tem que estabelecer as ações corretivas a serem realizadas quando o monitoramento de um ponto crítico de controle não estiver sob controle. Tudo isso que está sendo explicado é como funciona o sistema APPCC ou HACCP. Na verdade, a norma explica tudo isso para que todo mundo entenda claramente como funciona. Bom, como se implementa a avaliação de risco? Através de uma equipe que nós chamamos a equipe do APPCC, né? Como ela deve ser criada? Ela deve ser criada através vamos dizer assim, o responsável pelaquela edificação que está sendo, onde está sendo realizada a avaliação de risco, através de um avaliador de risco. Então, o responsável tem que fazer parte dessa equipe, porque essa equipe vai ser responsável de implementar as ações corretivas que o avaliador de risco determinou. Então, pode fazer parte dessa equipe e vai ser usado os critérios do processo APPCC. Por exemplo, pode ser todas as pessoas que têm acesso ao sistema hidráulico, né? Como, por exemplo, tem alguém da área de manutenção? Pode fazer parte. Tem uma empresa de tratamento de água que faz a cloração ou faz o tratamento do sistema de resfriamento? Pode fazer parte dessa equipe, porque é a equipe da implementação. Tem um laboratório que faz análise de legionela. Então, o laboratório também pode fazer parte da equipe. Ou seja, para deixar bem claro, a equipe é a que faz a implementação do processo de avaliação de risco que foi desenvolvida por um especialista no próprio tema de legionela. Okay? Então, a equipe implementa, o avaliador de risco faz a avaliação de risco usando a metodologia HACCP e a equipe utiliza o mesmo processo e implementa todas as medidas de ações corretivas necessárias para mitigar o problema da legionela na edificação ou na indústria. A avaliação de risco deve ser conduzida por um profissional capacitado no processo da própria avaliação de risco para a legionela em sistemas de água e que conheça o processo HACCP ou APPCC.
O documento que ele vai produzir é a avaliação de risco. Nesse documento vai ter o diagrama de fluxo, a própria análise de risco, o plano de monitoramento, o plano de manutenção, validação dos limites críticos, cronogramas, ações corretivas, responsabilidades e validações. A partir desse documento que o avaliador de risco faz, é formada a equipe para exatamente implementar tudo que foi colocado nesse processo de avaliação de risco. Está claro? Bom, a norma também é bastante interessante porque ela fala de projeto, manutenção e controles operacionais de todos os tipos de sistemas que uma edificação ou uma indústria pode ter. Por exemplo, na nossa norma, a gente fala tudo que é importante saber de um sistema de água fria e água quente para as questões de legionela. Desde a desinfecção secundária, medidas preventivas, desinfecção de emergência, ou seja, existe um capítulo específico sobre o sistema de água fria e água quente, onde nós damos todas as instruções do que deve ser feito. Também existe uma seção sobre torre de resfriamento e condensador evaporativo, todo. Lógico, a gente não vai dizer na norma que tipo de tratamento tem que ser feito, mas a gente sugere que se faça um tratamento de água, né, para minimizar os riscos de contaminação da legionela. Piscinas e banheiras para uso coletivo, aí nesse caso, como se faz manutenção dos filtros, a qualidade da água, se houver alguma suspeita de legionela, o que deve ser feito. Falamos também de fontes decorativas e outros dispositivos. E, por fim, os resfriadores de ar direto e indiretos, pulverizadores, umidificadores e lavadores de ar. Ou seja, nós descrevemos uma série de informações muito importantes para todos os tipos de sistemas que uma indústria ou uma edificação possa ter. Okay? Lembrando que o sistema de saúde requer alguns itens bastante importantes, principalmente de que nos sistemas de saúde, lembrando que as pessoas que estão num hospital ou num centro são altamente susceptíveis à questão da legionela. Então, sistemas de saúde são áreas altamente críticas por questões de contaminação por legionela. Temos anexos. O anexo A, que são informativos, a gente explica como deve ser feita uma desinfecção de emergência em sistema de água quente e sistema de água fria. No anexo B, a gente faz o sumário de validação e calendários de monitoramento, que os produtos químicos utilizados têm que seguir a BNT-NBR 15784, que a seleção dos locais de amostra são determinados pela avaliação de risco e não aleatoriamente. Porque muita gente hoje faz análise de legionela sem estar baseado numa avaliação de risco, achando que fazer análise de legionela é o suficiente. A norma esclarece que não é bem assim, ou seja, você faça análise de legionela após ter feito uma avaliação de risco por um especialista, de que vai te dizer aonde deve ser feita a análise, qual frequência e quais os parâmetros. Lembrando que a norma diz que as análises de legionela são pelos métodos reconhecidos, que tem que ser identificado a bactéria legionela SG1 e também os outros tipos, SG2 até 15. Não pode ser análise simplesmente que diga sim ou não, positivo ou negativo. Isso não é aceito, porque essas análises são muito erradas, totalmente fora de qualquer tipo de tecnologia adequada. E lembrando que os laboratórios têm que ser credenciados pela BNT-NBR ISO 17025 e ter acreditação do programa Elite do CDC americano. O anexo C fala do equipamento de proteção individual para limpeza, reparo e manutenção de torres de resfriamento. O anexo D, o programa de análise de perigo e pontos críticos, a gente, de novo, fala um pouco mais sobre o processo. E o anexo E, a gente fala um pouco mais em detalhes sobre a questão do monitoramento e ação corretiva das análises de legionela, que, inclusive, se determina que deve ser feito a análise de legionela do sorotipo 1, SG1,
de 2 a 14 ou 15, dependendo da capacitação do laboratório. E, lembrando, não é aceito análise de legionela positivo ou não positivo, coisas muito simplórias que realmente não valem para nada. Resumindo, já estamos chegando no final, o processo, como que ele, para ter uma visão geral, você faz uma avaliação de risco da legionela, através de um avaliador de risco. Esse avaliador de risco vai gerar um relatório específico. Esse relatório, usando a metodologia HACCP, vai possibilitar a formação de uma equipe de implementação, que é a equipe que se chama HACCP, né? Que são as pessoas envolvidas nos sistemas avaliados, como eu dei o exemplo anterior. O avaliador de risco vai capacitar essas pessoas para entender melhor o processo, ou seja, há um curso de treinamento para essa equipe, aí essa equipe começa a fazer e atuar na implementação das ações corretivas, validações, etc., do sistema. E esse sistema é um sistema continuado, ele continua. A cada tempo, o avaliador de risco é acionado para fazer a revisão, revisa-se o relatório, revisa-se a equipe, capacita-se novamente o pessoal e continua o processo nesse processo continuado. É assim que é a fotografia da norma ABNT NBR, que está já em validação desde o dia 2 de junho deste ano. Okay? Bom, como tanto uma edificação como uma indústria, não importa o tipo da edificação, também não importa o tamanho da indústria, deveria fazer para atender às especificações da nova norma da NBR, da ABNT. Bom, resumindo, né? Legionela é uma bactéria que traz doenças graves e pode levar pessoas a óbito. Cuidado, se pode levar a óbito, quem gera o problema, as leis brasileiras, aí não estou falando da norma, mas a lei brasileira, principalmente a lei ambiental, ela trata sobre o tema, se você provoca algum dano no ambiente e isso tem alguma consequência, existem, vamos dizer, penalidades bastante grandes, e aí eu levo a vocês a ter que conhecer um pouco também a lei brasileira, a lei ambiental, onde estão as punições sobre esse tipo de coisa. Né? A base da norma é a avaliação de risco por empresa e ou profissional responsável com qualificação. Cuidado, pessoal, não aceitem qualquer pessoa para fazer uma avaliação de risco de legionela. Estamos falando de saúde, estamos falando de algo bastante importante para todos nós, não só eu, vocês, toda a família, não importa a posição, não importa a situação onde nós estivemos, a legionela é algo bastante importante. Análise de monitoramento da legionela e seus limites em cada sistema vai depender exclusivamente do que o avaliador de risco vai ver e verificar. Por quê, pessoal? Um edifício comercial é diferente de outro. A sua localização, se existem torres de resfriamento perto, se tem muito afluxo de pessoas, se está perto de uma avenida de alto movimento, se tem uma fonte decorativa, enfim, cada situação é uma situação. Não aceitem que alguém faça de pasta e cole de uma avaliação de risco de um prédio para outro, dizendo que é a mesma coisa. Não é verdade. Tem que tomar muito cuidado, ok? Lembrando de que a avaliação de risco tem que ser realmente feita por alguém que entenda do que está dizendo, ok? Bom, não se deve fazer análise de legionela sem ter uma avaliação de risco. O que acontece? Tem muita gente dizendo, faz análise de legionela na bandeja de condensação do ar-condicionado e do split. Faz análise de legionela não sei aonde, no sistema de incêndio. É muito complexo. Para fazer esse tipo de análise, você precisa saber se realmente aquele ponto é crítico, se aquele ponto tem risco, qual é o nível de risco, e depois que chegar a análise de legionela, conforme a norma diz, né, dizer se aquela quantidade de legionela encontrada é realmente crítica ou não. Né? Às vezes, ela não é crítica, dependendo do local.
Por isso que a avaliação de risco é fundamental. Por exemplo, num hospital, qualquer traço de legionela, seja ela qual for, é um altíssimo risco. Pode ser que num escritório, dependendo das pessoas que frequentam, não seja. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Todo sistema que gera spray ou aerosol é um ponto crítico. Bom, inclusive o chuveiro da nossa casa. Nós tomamos banho todo dia e estamos correndo o risco de legionelose. Tem pessoas que ficam com febre pontia que não sabem que pegou legionela na sua casa. Por quê? Porque o cloro utilizado para o sistema de água de consumo humano não é suficiente para eliminar a legionela da água, e ela está na água potável. Tanto que, se você olhar a Consolidação 5 do Ministério da Saúde, não pede para fazer análise de legionela na água de consumo humano. Por quê? A legionela é um problema respiratório e não de consumo, e não para beber. Ela não faz mal ao aparelho digestivo. Ok? Outro, cada sistema tem suas particularidades e, por esse motivo, devem ser avaliados. Edificações ou indústrias possuem riscos aos usuários e à coletividade, que devem ser mitigados através da avaliação de risco, da equipe de implementação e o processo continuado. A aplicação desta norma minimiza os riscos à saúde das pessoas e, obviamente, outras implicações legais. Bom, essa norma sugere que possamos consultar o livro de legionela que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde. Existem livros e material muito vasto pelo CDC americano. A nossa norma, nós utilizamos como base o standard da ASHRAE 188, os guias tanto do CTI, que é o Cooling Tower Institute, como também da ASHRAE, do 12, que foi publicado agora recentemente, 2020, da NSF, do qual eu faço parte, que é a norma P453 sobre torres de refrigeração, de prevenção de legionela. Lembrando que a norma, o guia da ASHRAE, lançado esse mês, o 12 de 2020, vocês vão ver que tem muita coisa parecida com a nossa norma, porque a nossa norma foi considerada como uma das mais atualizadas do mundo. Nós já publicamos uma norma já num nível bastante elevado de tecnologia, de conhecimento e todo o demais. Não ficamos desejando para ninguém. Okay? Uma outra referência bastante importante é o livro da legionela, na visão do especialista, que pode ser baixado na internet sem nenhum custo. Eu tive o prazer de coordenar esse livro, juntamente com mais 31 especialistas, e esse livro é uma das recomendações que está na própria norma, e eu recomendo que todos tenham acesso a esse livro. Bom, terminando, o que a NSF pode fazer para todos vocês? Deixar bem claro o seguinte: a NSF realiza avaliação de risco com um grupo de pessoas altamente especializadas, com experiência a nível internacional, bem como o plano de gerenciamento da legionela, que essa terminologia, que é o plano de gerenciamento, que é uma terminologia internacional, é exatamente o que a equipe recebe do avaliador de risco para poder fazer a implementação. Então, a NSF realiza a avaliação de risco já há muitos anos, eu, pelo menos, já trabalho desde 1999 com esse tema, e somos avaliadores de risco desde então. Lembrando que o Plano de Segurança da Água para Edificações e Indústrias, desenvolvido para a NSF, também atende à BNT NBR 16824, na parte de riscos relativo ao problema de aspiração. A NSF é uma empresa totalmente independente, dedicada a proteger e melhorar a saúde humana em todo o mundo, como nós já vimos falar. Uma coisa muito importante é que a NSF não realiza tratamento de água, não realiza análise de legionela e não comercializa qualquer tipo de equipamento. Ou seja, nós somos totalmente independentes, no sentido de que nós não temos vinculação alguma sobre que produto químico, que tipo de equipamento e que tipo de análise é feito nos sistemas, tendo em vista que nós nos dedicamos exclusivamente à avaliação de risco, tanto de uma edificação como de uma indústria.
Nós trabalhamos em conjunto com os principais órgãos internacionais e locais para o desenvolvimento de métodos de mitigação da legionela. Nós participamos sempre de todas as normas, hoje existentes a nível mundial, como a ASHRAE 188, o Guia 12/2020, que foi publicado agora. Promovemos palestras como essa, cursos e também congressos de legionela. Todo ano promovemos um congresso internacional sobre o tema legionela, que esse ano ia ser agora em agosto, mas devido à pandemia estamos transferindo para o mês de janeiro de 2021. Então, a nível mundial, para divulgação e compartilhamento de informações sobre o tema legionela. Eu acho que eu estou dentro do meu horário e deixar bem claro que qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui à inteira disposição. E, obviamente, queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Espero que eu tenha atendido às expectativas que vocês tinham sobre a questão da norma. Estou totalmente à disposição. Passo a palavra agora para a Priscila, que espero que tenha algumas perguntas para que a gente possa responder. Priscila, agora é com você. Oi, Marcos, muito obrigada pela ótima apresentação. E nós recebemos um grande número de perguntas. A gente não vai conseguir responder a todas nesse curto espaço de tempo que a gente tem, mas a gente já deixa aqui o nosso compromisso de enviar para vocês por e-mail todas as perguntas respondidas, tá? Então, vai aqui por ordem de chegada. A primeira. Qual seria o risco de transmissão da legionela na Terra, sendo que ela se transmite só via ar? Ok. A gente não falou muito sobre a legionela na Terra, porque a própria norma não faz muita referência a isso, mas é o seguinte, aonde a gente encontrou legionela é basicamente naquela terra que se vende para fazer jardinagem, sabe? Que a gente compra pacote de terra para fazer o jardinzinho em casa ou em alguns locais com plantas e verduras e coisas desse tipo. Essa terra, ela foi manuseada, ela foi trabalhada, ela foi altamente regada, foi usado água, e essa umidade que tem nela, a legionela está lá, e quando as pessoas que se contaminaram até agora através da terra, foram pessoas que quando abriram a embalagem com força, aquele pó de terra veio diretamente ao sistema respiratório e a pessoa respirou e aquelas pequenas partículas da terra úmida foram se alojar no pulmão e aí as pessoas vieram a ter complicações respiratórias, inclusive óbitos. Nós não temos nenhum caso registrado ainda no Brasil, mas na Inglaterra, em outros países, sim, já houveram coisas. Mas normalmente é pela abertura da embalagem, inclusive nesses países as embalagens já têm um aviso para não abrir de uma forma muito abrupta, para evitar essa contaminação, e recomendo que se use máscara ao mexer com essa terra. Nossa, essa é uma boa dica, eu compro sempre terra de jardinagem. Legal saber. A próxima aqui, Marcos. É viável fazer análise de água de chuveiro para detecção de legionela? As únicas análises que já vi são as de ar-condicionado. Bom, sim, é importante fazer análise da água do chuveiro, mas lembrando, como a própria norma diz, fazer a partir de uma avaliação de risco que se faz numa edificação ou numa indústria e não se fazer aleatoriamente. Mas, respondendo à pergunta, sim, e eu diria o seguinte, que o número de casos de legionela em sistemas de água potável, que inclui chuveiro, inclui outros sistemas que têm spray aerosol, é muito grande. Todo mundo acha que é só de torre de refrigeração que tem problema, mas não é verdade. Torre de refrigeração é um ponto de risco, mas não é o culpado de tudo, né? Qualquer sistema que forme spray aerosol é um ponto de risco. Chuveiro da nossa casa, ou chuveiro da indústria, ou do nosso escritório, onde muita gente toma banho, né? É um ponto de risco. Perfeito. A próxima é sobre biofilme.
Gostaria de comentar sobre o biofilme de bandejas de equipamentos de ar-condicionado. Trabalhamos com análise de qualidade do ar climatizado, segundo a RE número 9 da Anvisa. Gostaria que fosse feito algum comentário a respeito do assunto. Ok. Bandeja de condensação vai ter legionela? Pode ser que sim, pode ser que tenha sim. Pode ser um problema? É relativo, porque da bandeja de condensação dificilmente vai sair uma partícula de água e contaminar alguém, porque a legionela precisa estar na água, né? O que acontece é que a análise da bandeja de condensação pode ser desde um split ou um sistema mais complexo, ele pode ser um marcador de divisas, porque se eu tiver legionela nesse condensador, nessa bandeja de condensação, e dependendo da localização dele, eu posso, um bom avaliador de risco, né? Estou falando isso, não é uma pessoa muito nova, tem que ter muita experiência sobre isso, pode descobrir que essa contaminação de legionela pode estar vindo do ar externo, ou seja, de alguma contaminação fora do local onde a gente está avaliando. É um ponto muito importante para um estudo que pode haver contaminação externa. Perfeito. A próxima é: como é realizada a coleta das amostras da água e do ar ambiente? Quais as análises indicadas para a legionela? Bom, lembrando que legionela a gente não está falando de ar ambiente, só estamos falando da água, né? Então, a coleta da amostra de água, ela deve seguir os protocolos que o laboratório credenciado, especialista nesse assunto, vai passar para o cliente, né, para quem tomou, vai fazer a análise, especificando tipo de coleta, frasco, temperatura, tempo de transporte, enfim, existe um protocolo adequado para atender as normas internacionais de manuseio para fazer análise de legionela. Por isso que eu falei já anteriormente, não é qualquer laboratório que consegue fazer análise de legionela. Ok. A próxima é o uso do cloro. Exemplo: hipoclorito de sódio é eficaz no controle de legionela? Bom, é o seguinte, o cloro é fundamental para fazer uma série de controles, principalmente do controle microbiológico em sistemas de água de consumo humano. Tem que atender uma faixa de residual em ppm, né? Conforme a consolidação 5 do Ministério da Saúde, para manter a água adequada para consumo. A legionela, ela fica dentro da ameba, normalmente, e o cloro, nos níveis que nós estamos acostumados a usar em sistemas de água potável ou industrial, é muito pequeno para fazer qualquer tipo de efeito na legionela. O que eu posso dizer, com toda a nossa experiência, é o seguinte: o cloro ajuda a minimizar a quantidade de outras bactérias, né, que são alimentos para a legionela. Então, uma boa utilização de um programa químico microbiológico, que pode ser cloro ou outros químicos, é muito importante para minimizar a expansão da legionela nos diversos tipos de sistema. Não é a única forma, mas ajuda bastante. O cloro é fundamental, é muito importante, não só para minimizar a legionela, como manter a água em outras condições adequadas. Desculpe, lembrando que o uso do cloro em sistemas de água de consumo humano tem que atender a ABNT 15784. Perfeito. A próxima aqui é: como que a ABNT 16.824 será cobrada pelos órgãos fiscalizadores? Ela tem relação com alguma legislação? Essa pergunta é muito legal, né? Eu adoro essa pergunta. E a pergunta é o seguinte: eu vou dar uma opinião minha, depois eu falo um pouco da coisa. Se a gente tiver uma norma técnica que foi feita por vários profissionais para ajudar a todo o grupo técnico, né, os especialistas ou não, mas a coletividade de uma maneira geral,
nós não fizemos essa norma esperando que alguém do governo ou algum fiscal fosse correr atrás de alguém para saber se alguém está praticando, utilizando a norma, né? Porque nós não vamos ter fiscal suficiente para fiscalizar tudo que essa norma está sugerindo e está colocando, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente ter consciência de que essa norma veio para ajudar a mitigar os problemas de saúde nas pessoas. Essa é uma opinião. Segundo, respondendo, tem alguma lei? Existem leis indiretas, principalmente a lei ambiental. Eu não sou especialista na área do direito, mas nós tivemos um webinar umas 2 semanas atrás, onde uma pessoa mais ligada à área do direito e tudo isso, realmente falou, não são minhas palavras, dessa pessoa, que está diretamente ligada à parte legal, diz o seguinte: essa norma da BNT tem que ser feita, tem que ser cumprida, né? E ela, naquele webinar, deu uma série de conexões entre leis, principalmente a lei ambiental, lei do consumidor, enfim, existe uma série de leis que suportam essa norma, mas isso é o que o pessoal da área legal diz, não sou eu. Eu sou da parte técnica. Da parte técnica, a única coisa que eu faço é fazer bem o meu trabalho e ajudar as pessoas a não ficarem doentes e mitigar os problemas, né? Mas acredito que é melhor a gente olhar pelo lado de mitigar problemas do que ficar preocupado com alguém que vai auditar, investigar se a gente está fazendo, se tem que ter fiscal, coisa desse tipo, né? É a minha opinião. Legal. A próxima aqui é esta. A água em que a legionela se desenvolve pode ser qualquer tipo de água? Por exemplo, água de poços artesianos, de tratamento em sistemas públicos, efluentes em estações de tratamento, ela também pode se desenvolver? Bom, a legionela está na água em qualquer tipo, tá? Por uma série de razões, ela está inclusive em água subterrânea, em águas de rios, de represas, tem na água do mar, mas ela não vamos dizer assim, ativa, está nos árticos, no gelo, mas ela está inativa, mas já foi descoberta. E também nas estações de tratamento de água, porque como ela vem vamos imaginar que ela esteja numa represa, ela passa por um tratamento químico ou físico, numa estação de tratamento de água de consumo humano, que tem como objetivo cuidar da questão do consumo e não da aspiração, ou seja, que não traga problemas digestivos, né, nas pessoas, a legionela passa. Ela está circulando por aí. Hoje ela pode estar entrando aqui no meu prédio via concessionária e indo para o meu chuveiro. E aí a gente sabe que sim, porque a gente faz muitas análises no sentido de verificar as análises que os clientes fazem, e tem muitos positivos, inclusive de SG1, pelo Brasil afora, indicando que água potável não quer dizer que não tenha legionela, né? E tem mesmo. E lembrando de que, só um detalhe importante, quanto mais saneamento básico você tem numa localidade onde você está inserido, maior é a probabilidade de ter casos de legionela. Perfeito. Temos uma aqui sobre APPCC. A avaliação de risco do APPCC pode ser elaborada por uma equipe APPCC ou é necessário a realização com um profissional credenciado? Não entendi bem quando disse essa parte. Ok. A maioria das pessoas realmente não entendeu muito claramente como é que é o avaliador de risco e o processo. Vamos lá. A metodologia APCCC, ou HACCP, ela diz uma série de detalhes que a gente deve seguir. O avaliador de risco usa essa metodologia para fazer a avaliação de risco. Okay? Esse é o primeiro ponto. Após ele fazer a avaliação de risco da edificação ou da indústria, ele vai chegar com o responsável pela edificação ou pela indústria e, junto com ele, vai montar uma equipe
que vai ser responsável pela implementação da avaliação de risco feita através do método HACCP. Tá? Então, todo o que a gente fala do APPCC ou HACCP é a metodologia, mas não é a avaliação de risco, é a metodologia utilizada. Tá? Mas quem faz a avaliação de risco é um avaliador de risco especializado e que tenha conhecimento do processo HACCP ou APPCC. Perfeito, Marcos. A gente tem tempo para mais 3 perguntinhas, tá? Então, aqui a próxima é essa. Toda empresa que possua chuveiros para seus colaboradores deverá fazer controle de legionela nesse sistema? Bom, toda empresa que tem chuveiro para os seus colaboradores, para poder seguir a norma da ABNT, tem que fazer uma avaliação de risco da bactéria legionela. E, através da avaliação de risco, vai se saber se quais chuveiros, em quais situações, qual frequência e todos os demais. Ou seja, não adianta fazer só análise de legionela no chuveiro, achando que está cumprindo com a norma. A norma não fala isso. A norma diz que você tem que fazer a avaliação de risco para identificar realmente quais são os riscos naqueles chuveiros. Porque se você não faz uma avaliação de risco, você pode fazer quantas análises de legionela? Uma vez por mês? Uma vez a cada 15 dias? Como é que você vai saber qual é a frequência, qual é as especificações, qual é o chuveiro que tem que ser feito, se é na água quente ou na água fria, e assim sucessivamente. Ok? Ok. Agora a próxima. Como os sintomas de legionela são muito parecidos com os de Covid-19, será que os pacientes que contraíram legionela estão sendo contabilizados como Covid-19? Bom, se não fizeram o teste do Covid-19, não tenha dúvida. Não só de legionela, mas qualquer problema respiratório, se você realmente não fizer a análise clínica, você não identifica. E como a legionela é a que mais se aproxima do Covid-19, exatamente igual, tem que fazer, muita gente tem que ser entubada, e água no pulmão, pneumonia, problema no rim depois, é exatamente a mesma coisa. Eu acredito que sim, talvez o número não seja tão grande, mas pode acontecer sim, não tenha dúvida. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Perfeito. Aí a última pergunta aqui, Marcos, é sobre a capacitação. Se vai haver alguma capacitação feita pela ABNT para avaliadores do APPCC com base na norma? Ou onde as pessoas podem ir para se capacitarem para ser um avaliador de risco com base na NBR 16824? Bom, eu não sou da ABNT, ou seja, eu participei do grupo da ABNT, da comissão, não posso responder em nome da ABNT. Mas, para se fazer curso de avaliador de risco da bactéria legionela, primeira coisa que eu recomendo é que vá fazer um curso para entender o que é o HACCP. Inclusive, a própria NSF tem vários cursos de treinamento sobre o processo, né? E acho que o mercado, em qualquer momento, vai desenvolver cursos para avaliadores de risco. É o que eu imagino. Mas pela ABNT, eu não posso responder, infelizmente. Combinado. Marcos, eu volto para você para suas considerações finais para a gente encerrar. Ok, Priscila, muito obrigado pela sua ajuda. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui desse webinar. Eu me coloco à disposição. Meu nome é Marcos Bensoussan. Como eu disse no começo, desde 1999 trabalhando com o tema legionela e muito satisfeito de poder trazer para o Brasil essa referência com essa norma que nos coloca numa posição de destaque a nível mundial. Muito obrigado a todos e sempre à disposição de vocês para qualquer comentário ou troca de informações. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Então, em nome da NSF International, agradeço a todos pela presença e excelente resposta que obtivemos a este webinar. Aproveito para convidar você a continuar participando das próximas sessões que iremos programar.
Lembre-se de que a sessão de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhá-la quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos, desejando a todos uma excelente semana e nos vemos na próxima sessão. Muito obrigada.